Boa noite. Para começar a atividade de hoje à noite, eu convido a professora doutora Ana Clara Mourão Moura. Eu vou fazer um breve resumo do currículo da professora pesquisadora. Ela é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais em Arquitetura e Urbanismo. Possui especialização em Planejamento Territorial e Urbano pela PUC de Minas Gerais e Universidade de Bolonha. Tem mestrado e doutorado em Geografia, sendo que no doutorado ela desenvolveu pesquisa em SIG pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Planejamento Urbano, e coordena o Laboratório de Geoprocessamento da Faculdade de Arquitetura. Recentemente foi condecorada com a Medalha de Mérito Cartográfico pela Sociedade Brasileira de Cartografia e foi nomeada como uma das 5 personalidades da década em geoprocessamento pela Mundo Geo. Ela é considerada como uma pesquisadora pioneira no uso de SIG no Brasil e escreveu o primeiro livro em português sobre aplicações em GIS em Gestão e Planejamento Urbano, que já está na sua 3ª edição. Desenvolve investigações inéditas no Brasil e abriu fronteiras para produzir metodologias que apoiam a revisão do modo de representação, análise e simulação e proposta da paisagem urbana. As pesquisas que ela desenvolve têm sempre uma ideia de dar suporte às decisões nos planos diretores, com o objetivo de revisar a implementação dos parâmetros urbanísticos que moldam a volumetria da paisagem nas cidades formais, com potencial para a discussão de futuros alternativos da paisagem informal e de ocupações regularizadas. Professora, então, eu passo a palavra para você e que tenha uma boa palestra. Obrigada. Inicialmente, agradeço muito ao professor Nilson e ao professor Hugo pelo convite. Através do agradecimento aos dois, eu agradeço a toda a equipe que me recebeu aqui. É uma satisfação estar com vocês aqui, é uma alegria mesmo. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Essa fala ela vai ser dividida em 2 abordagens. Primeiro, eu vou falar de geodesign, que é um método de cocriação de futuros alternativos para uma paisagem, em qualquer escala, seja ela da escala arquitetônica à escala territorial. E, na sequência, eu vou falar sobre a minha pesquisa mais recente, que é de modelagem paramétrica da paisagem urbana, que tem como objetivo mostrar o impacto dos planos diretores no futuro das cidades. Certo? O pessoal que acompanhou o workshop de hoje tem o link onde eu depositei as apresentações. Vocês podem distribuir, tá? Não tem problema nenhum, se vocês quiserem ter a cópia delas. Vamos lá, né? Bem, primeiro eu queria apresentar o nosso laboratório, porque eu não sou a única, né? Podemos passar? Se eu consigo avançar um pouquinho mais, é porque eu tenho uma equipe grande e muito produtiva, tá? Nós somos lá no laboratório hoje 11 professores, 3 deles de fora da UFMG e 8 da UFMG, sendo que da UFMG nós temos o grupo que é da Geografia, porque eu leciono na pós-graduação da Geografia, né, Instituto de Geociências, mestrado e doutorado, e também da Arquitetura. Então, a gente tem o grupo dos geógrafos, dos geólogos, os arquitetos urbanistas e das ciências da computação. Nós somos 8 da UFMG e 3 de outras universidades particulares que colaboram com a gente. 3 colaboradores internacionais, 6 estudantes de doutorado, 3 de mestrado e 2 alunos de iniciação científica, porque hoje nós estamos numa fase meio ruim de bolsa, né, de iniciação científica. Então, ao todo, cotidianamente, frequenta esse laboratório cerca de 25 pessoas, o que favorece que as discussões sejam mais amplas, né, que a gente consiga avançar um pouquinho mais. Podemos passar? Esse é o site do laboratório, sabe, gente? GeoProEA, Arc, UFMG, BR, onde vocês vão nos conhecer. Todo o nosso material é distribuído lá.
As publicações estão separadas por ano ou por ordem alfabética. Tudo que a gente faz vai parar aí. As nossas apostilas, os papers, tudinho. Só não entram no site aqueles papers que, infelizmente, têm restrição de direitos autorais pelos editores. Mas o resto está tudo aí. Vocês podem nos visitar e vai ser um prazer. Bem, então vamos começar a falar de geodesign. O geodesign foi um método que, na verdade, ele não é novo, mas começou a se tornar mais robusto a partir das tecnologias de geoinformação. Ele nasce ainda lá na década de 40, com Frank Lloyd Wright, quando ele começa a falar que as intervenções humanas sobre o espaço têm que ser contextualizadas e orgânicas. Ou seja, eu tenho que reconhecer as características principais de um terreno, de uma paisagem, para me inserir nessa paisagem. Então, a coisa começa lá bem atrás. Na década de 70, nós vamos ter um outro expoente do planejamento territorial, que foi Ian McHarg, que escreveu o livro Design with Nature, que também faz essa proposta da gente fazer intervenções no espaço de modo contextualizado. E começou na década de 60, mas publicou o primeiro grande livro sobre o tema, que se chama A Framework for Geodesign, o professor Carl Steinitz, que é um professor de 84 anos, professor emérito de Harvard, que é o principal autor desse método sobre o qual eu vou falar aqui hoje. Então, não é novo, mas, com a tecnologia da geoinformação, está se tornando cada vez mais robusto e cada vez mais interessante de ser aplicado. Então, começando, geodesign é um design. Quando eu falo design, ele é necessariamente propositivo. Então, isso significa que eu não vou ficar só no diagnóstico territorial, mas eu tenho que avançar e fazer o prognóstico e a proposição. Tá? Então, eu avanço 2 passos a mais do que o diagnóstico. Então, eu faço um design para e com a paisagem. Certo? É um método para poder enfrentar os desafios de futuros alternativos para uma paisagem. Sabendo que a minha paisagem pode ser diferente da paisagem de vocês, que pode ser diferente da paisagem de um grupo de empresários, que pode ser diferente da paisagem do grupo de ambientalistas. Então, eu tenho que contemplar, ele tem que ser um suporte à decisão, uma decisão compartilhada. Certo? Então, ele é geodesign e não design geo, porque eu parto da realidade territorial para fazer a minha proposta de intervenção e não, ousadamente, faço a minha intervenção para depois fazê-la se adaptar ao território. Então, o território é a base do pensamento. Podemos passar. Esse é o livro principal que a gente utiliza como método, né? Foi doado já um exemplar aqui para a universidade, que é a Framework for Geodesign do Steinitz. E eu tive o privilégio de traduzi-lo para português. Certo? Mas não é o único autor, não é o único livro. Outros autores também escreveram sobre geodesign. Alguns, então, o Steinitz é o principal, mas a gente deve citar também o Stephen Irwin, o Michael Flexman, o Dangerman, aquele dono da Esri também. Tá? E Michael Bett também. Michael Bett escreveu um livro muito importante que chama Citizens as Sensors, o cidadão como um sensor. Tá? E as universidades mais fortes que estão envolvidas nisso são a Harvard, onde o professor Steinitz é emérito, a MIT, né? E a UCL de Londres, onde está um instituto que se chama CASA, que é um instituto que trabalha especificamente com planejamento territorial. Então, tem grupos muito fortes envolvidos nisso. Podemos citar isso. Bem, vamos explicar um pouquinho aqui onde que entra o geodesign e como que essa coisa funciona. Hoje é dia de festa lá? Depois nós vamos para lá. Bem, as ciências geográficas, elas trabalham muito na estratégia defensiva. E elas se voltam muito para a questão de alocação de recursos e uma gestão de longo termo. Certo? Então, quando a gente pensa assim nas ciências geográficas, o que elas fazem? Uma estratégia defensiva de proteção da paisagem, de proteção ambiental, de proteção de recursos, e é um planejamento mais longo termo. Do lado de cá. Do lado de cá, nós temos as ciências mais ligadas ao desenho mesmo, ao design, né, onde nós vamos pegar o grupo da arquitetura, vamos colocar aqui,
onde eles atuam com estratégias mais ofensivas, porque eles atuam em projetos que vão alterar o território, então eles são um pouco mais ofensivos, né? E a função deles é trabalhar com a gestão de curto termo, né? Uns projetos que vão se tornar realidade num espaço temporal menor. A principal tecnologia que esse grupo aqui usa são os sistemas de informações geográficas, GIS. A principal tecnologia que esse grupo aqui usa é o BIM, né? Que é Building Information Management. Eu me sinto um pouco confortável, porque, ao mesmo tempo que eu sou arquiteta, que eu trabalho com esse grupo aqui, eu sou geógrafa e trabalho com esse grupo aqui. Então, eu tenho essa liberdade de saber até onde cada um vai, mas meu papel está aqui, ó, no meio, que é esse papel que eu estou propondo para vocês aqui hoje, que é o papel do geodesign. O geodesign vai pegar uma parte do pensamento desse grupo, fazendo análises, diagnósticos, planejamento estratégico e defensivo, de identificação de potencialidades e vulnerabilidades do território, mas, ao mesmo tempo, vai pegar esse pensamento um pouco mais ofensivo aqui desse grupo, não é ofensivo no sentido de ofender, mas ofensivo no sentido de ser um pouco mais propositivo. Então, vai pegar a visão propositiva desse grupo aqui, que faz projetos de intervenção e que vai propor alterações, e vai fazer esses dois grupos dialogarem. Então, a gente precisa das ciências da informação, a gente precisa do olhar do povo do lugar, e vamos trabalhar no geodesign como um sistema de colaboração e planejamento estratégico. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda leis sobre planejamento estratégico, mas quem tem interesse nisso, vale a pena ler uma normativa europeia que se chama Strategic Environmental Assessment. É uma lei europeia que toda a Europa já coloca em escala municipal, que é fazer o planejamento estratégico da cidade. Certo? É uma coisa que ainda não chegou no Brasil, mas que cabe a gente estudar. Então, o geodesign vai trabalhar nesse miolinho aqui. Podemos ir, tá, isso? Bem, para ele funcionar, ele precisa contemplar o olhar das pessoas do lugar, das ciências geográficas, das tecnologias de geoinformação, dos profissionais de projeto. Todo mundo trabalhando junto. Nós temos aqui coisas em comum nessas três escalas. Vamos ver aqui. O grupo mais ambiental, mais geográfico, né? Ele vai o tempo todo tentar contemplar os interesses do ambiente, da economia e da sociedade para chegar à sustentabilidade. O grupo da arquitetura do lado de cá, ele trabalha baseado em Vitruvius. O que Vitruvius falava? Durabilidade, beleza, usabilidade, ser útil, ser bonito, ser durável. Tá? Isso, e ele vai fazer propostas para mudança para se chegar a isso. O grupo aqui do meio, que é o grupo do geodesign, nós vamos estar falando da quantidade, o quanto, da qualidade e do custo disto. Foi o que a gente fez hoje no workshop, né, o pessoal que acompanhou. O tempo todo a gente se falava o onde, o que e o quanto isso custa. E o nosso princípio é trabalhar com mudanças de sustentabilidade. Então, a gente acaba se encontrando nesse diagrama todo. Bem, o método do Steines propõe que a gente passe por 6 modelos que respondem a 6 perguntas, e a gente deve passar por esses 6 modelos 3 vezes. Vamos explicar direitinho. Primeira coisa, modelo de representação. Como a área de estudo deve ser descrita? Se eu for fazer um trabalho em Criciúma, como que eu descrevo Criciúma? Quais são as características principais? Quais são suas vulnerabilidades e potencialidades? Vamos fazer uma lista de características que eu devo cumprir para eu caracterizar Criciúma? Então, a primeira coisa, como que eu represento Criciúma? E aí eu vou me empenhar em fazer uma bela coleção de dados sobre Criciúma, usando sistemas de informações geográficas preferencialmente, mas o Steines já fez muitos workshops em papel. Então, não é obrigatório usar a tecnologia de geoinformação, mas facilita muito. Feito isso, eu me pergunto, como a área de estudo opera? Tá? Se eu tenho uma distribuição da situação de tráfego em Criciúma, como é que isso é distribuído no território e influencia no território?
como que a variável se distribui no território. Se eu tenho a distribuição das escolas em Criciúma, até onde vai a área de influência dessas escolas e quais são as porções territoriais contempladas e não contempladas por escolas. Então, eu faço um modelo de processos, em que eu transformo dados em informação. Feito isso, eu me pergunto, a área funciona bem? Aí eu faço um julgamento, que é chamado modelo de avaliação. Na hora que eu julgo, eu avalio onde eu preciso implantar um recurso, onde é inútil implantar um recurso, e onde eu não preciso implantar porque o problema já está resolvido. Então, eu faço uma avaliação. Feito isso, eu estou preparando os dados para a gente começar a trabalhar colaborativamente numa reunião. Nessa reunião, a primeira coisa que se faz são propostas de mudança para o território. Mudanças que são decididas ali, compartilhadas durante o workshop. O sistema tem que estar preparado para calcular o impacto dessas mudanças. Então, se eu propuser, por exemplo, uma área de expansão urbana para Criciúma, na hora que eu desenhar essa expansão urbana, é preciso que ele calcule o impacto sobre outros interesses, sobre o meio ambiente, sobre o interesse da indústria, sobre vários outros interesses. O sistema tem que estar preparado para calcular isso. E, finalmente, coletivamente, na reunião pública, a gente chega a um modelo de decisão. Cumpridas essas 6 etapas, eu não posso falar assim, acabei, vou entregar o projeto. Não. Vamos avaliar os resultados. Vamos ver se esse trabalho foi bem feito. E aí, no que a gente avalia os resultados, o primeiro workshop que a gente cumpre ele inteirinho, foi só para entender como é que funciona a área. Então, se a gente fizesse hoje um trabalho para Criciúma, a gente chegasse hoje a uma resposta, ela é só a primeira etapa. Depois, a gente teria que avaliar se essa resposta é sustentável, se ela é robusta, revendo todo o processo. E se houve algum probleminha durante o processo, alguma falha que a gente poderia melhorar, a gente faria tudo de novo. Então, feitas 3 iterações, aí sim a gente cumpriu o processo devidamente. Bem, então a coisa funciona assim, gente. Eu estou dando um exemplo aqui conceitual. Eu distribuiria a minha abordagem sobre o território, por exemplo, em 10 temas. Aqui eu coloquei, por exemplo, áreas verdes, agricultura, serviços públicos, cultura e turismo, habitação, comércio, transporte, energia, indústria e águas. Na primeira etapa da reunião coletiva, a gente faria propostas de projetos e políticas relativas a esses temas. Os grupos depois comporiam essas propostas segundo grupos de interesse. Eu estou dando aqui grupos de interesse do setor de habitação, os moradores do lugar, os empresários, o setor de cultura, as ONGs ou os Greens, o setor público, comporiam suas propostas. Depois, a gente faria um processo de combinação de grupos para a gente fazer arranjos, para a gente finalmente chegar a um acordo final. Isso por aproximação, evitando conflitos durante o processo, até que seja construído coletivamente um acordo. Quem participou do workshop hoje viu como que a dinâmica ela vai acontecendo assim, de um modo transparente e tranquilo, e no final do processo a gente chega a um projeto. Podemos ir. Aí agora eu vou contar para vocês o estudo de caso que eu mais gosto, que é um estudo de caso que a gente fez numa ocupação em Belo Horizonte chamada Dandara. Vamos lá. Bem, vocês me desculpem se tiver algum slide em inglês, porque às vezes essa apresentação foi feita fora, né? Mas uma coisa importante aqui, vamos direto no que interessa. Em Belo Horizonte, 25% da população mora em favelas. Nós temos 289 favelas e quase 30 ocupações. Então, é 1/4 da população. E a realidade de Belo Horizonte é a realidade da maioria das grandes cidades brasileiras e talvez também das de médio porte. E como enfrentar essa questão? Não é? Podemos ir. Qual que é a diferença entre uma ZEIS e uma AEIS? Que lá nós temos no nosso plano diretor áreas caracterizadas como AEIS e áreas caracterizadas como ZEIS. As ZEIS são zonas de especial interesse social, que são as favelas, e as AEIS são áreas de especial interesse social, que são as ocupações. Pela imagem, vocês conseguem perceber que existe uma diferença entre elas? Tá? Nas ZEIS, gente, são favelas que aconteceram de modo desordenado. Então, elas são caracterizadas, né, por não propriedade do solo,
a ausência de infraestrutura, a ausência de regularização fundiária e essa ocupação sem uma ordenação. Quando você vê o MAES, ela parece até que foi projetada. E, de fato, foi. Porque ela foi uma ocupação orquestrada por um grupo social. Tá? Então, eles não têm propriedade do solo, foi uma ocupação, mas ela é orquestrada. Essa daqui é a maior de Belo Horizonte, que é a Dandara. E é ela que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar de Maria Tereza e de Dandara. Vamos lá. Então, isso aqui é Belo Horizonte. Todos esses pontinhos em vermelho que vocês estão vendo são favelas. Todos os pontinhos em roxo são ocupações. Então, essa é a nossa realidade e é um problema muito sério. E quando que essa ideia começou? Quando a gente convidou a prefeitura para participar de um dos nossos workshops, que foi do quadrilátero ferrífero, e eles aprenderam um método e pensaram em propor esse método para enfrentar um grande problema que eles têm. Vamos ver se no próximo slide tem, senão a gente fala. Não, antes. Então, vamos voltar para lá. Qual era o grande problema? Para poder fazer a regularização fundiária de cada uma dessas vilas, eles tinham que fazer um PGE, que é um plano global específico. Esse plano global específico ele demorava, no mínimo, 2 anos. No mínimo, 2 anos. Nós temos 289 favelas. Quando é que eles iam conseguir contemplar isso tudo? 400 anos. Então, era preciso reduzir o tempo e otimizar, mas sem deixar de fazer as pessoas participarem da decisão. E aí a gente testou já o design, no que hoje tem sido chamado de PRU, Plano de Regularização Urbana, para fazer isso de modo mais otimizado, com participação popular, porque o que acontecia com os PGEs é que, quando eles terminavam o processo de 2 anos, os dados já estavam desatualizados. Tudo já tinha mudado. Não é? Então, vamos lá. Aí, como é que aconteceu? Primeiro, que a gente ia mudar um processo que já estava lá desde a década de 80. E vocês sabem que não é simples mudar um processo metodológico dentro de uma prefeitura. Ainda mais um método que foi projetado por um estrangeiro, né, professor Steinitz. Então tinha assim, aquela resistência de saber se iria dar certo mesmo. Então, para a gente vencer essa resistência, a gente fez o primeiro estudo de caso, que foi na ocupação Maria Tereza, convidando só os técnicos da Prefeitura Municipal, todos os setores da Prefeitura Municipal. Podemos ir. Então, essa foi a ocupação Maria Tereza. A gente decidiu começar por ela, porque já tinham todos os dados. Podemos ir. Essa é a paisagem do Maria Tereza. Ok? Um pouquinho sobre as imagens do lugar. E, para nossa surpresa, na hora que a gente foi montar a lista das pessoas que deveriam participar, deram umas 80. E eu não tinha como receber 80 pessoas no laboratório. Então, a gente fez uma proposta que a gente iria trabalhar em 2 dias diferentes. Eu ia pegar metade de um grupo e ia trabalhar num dia, metade do grupo trabalhar no outro. Isso acabou sendo extremamente favorável para a gente. Vou contar por quê. Vamos lá. Bem, a primeira coisa para a gente fazer esse workshop é preparar os mapas analíticos da área, indicando as áreas favoráveis ou não favoráveis ou inúteis para se propor alguma temática. Tá? No caso aqui, por exemplo, temática de riscos, de baixa densidade, áreas para propor baixa densidade, áreas para propor questões de saneamento, áreas para propor alta densidade, áreas para requalificar residências problemáticas, áreas para propor transporte, e por aí vai. Quem fez esse mapa foi a própria prefeitura, com a nossa orientação. O pessoal que participou do workshop hoje viu que a gente geralmente trabalha com legenda de 5 cores, que são 3 tons de verde. Para simplificar, nas vilas e favelas, a gente trabalha com um verde só, sem separar muito o alto interesse, o médio interesse e o baixo interesse, colocando só como interesse, não interesse e inútil, que é o amarelo. Então, quem preparou esses dados foi a prefeitura, com a nossa orientação. Aí a gente foi para o workshop. Podemos ir, Thaís? A gente foi para o workshop, né? Então, durante o workshop, aqui são os técnicos trabalhando, eles propuseram diagramas com propostas para a área, aqui todo mundo trabalhando, em computadores lá da prefeitura, ok? E eles foram separados nesses grupos aqui de interesse, que são socioeconômico, sociabilidade, desenvolvimento da habitação, a questão da propriedade da terra e regularização, interesse de paisagem, meio ambiente e mobilidade. Então, eles foram separados nesse grupo, eles tinham que fazer propostas pensando nessas temáticas de interesse. Bem,
essas são as 6 primeiras propostas deles. Aí a gente já começa a interpretar o que aconteceu, porque quando isso aqui dá roxo, significa que as propostas dele foram muito bem construídas em cima de áreas adequadas para aquilo. Onde dá alaranjado é um alerta que você propôs uma temática em cima de uma área que não era adequada para ela. Aí a gente começa a comparar os resultados, aqui divididos em 6 grupos. Podemos ir, Thais? E a gente começa a ver a performance desses resultados, né? Interpretar. E depois de 6 grupos, a gente passa para 3. Mas como que é feita essa passagem de 6 grupos para 3? Dentro da lógica do sociograma, que é, primeiro eu combino grupos que gostam um do outro, ou que concordam com a proposta um do outro para trabalharem juntos. Então, de 6, a gente agrupa em 3, mas evitando colocar os grupos que são totalmente contrários em termos de ideias, para depois a gente chegar no grupo final. Ok? Isso aqui é o sociograma, ó, que a gente chegou a fazer hoje, né, lá na sala. Né? Tipo, o grupo... Eu nem sei, porque são siglas. O grupo do C6 aceita trabalhar com o grupo do DESC? Sim, aceito. Tipo, não, de jeito nenhum. Eu sou neutro. E aí a gente, então, fez a composição, e de 6 grupos a gente passou para 3. Ok? E desses 3, depois a gente chegou ao design final, ok? Bem, então aqui já são os 3 grupos e as propostas deles. E a gente chega ao projeto final. Como eu disse para vocês, pode deixar aqui, Thais, a gente tinha 80 pessoas, a gente separou 40 num dia, 40 no outro, que trabalharam completamente independentes. Só que, quando a gente terminou os 2 workshops, a gente quis comparar resultados. E a grande surpresa foi que as propostas deles eram 80% extremamente parecidas. Não vou dizer iguais, porque é impossível, porque eu desenhar um diagrama exatamente igual ao outro é impossível. Mas 80% das propostas eram na mesma posição, com a mesma ideia. E aí, na hora que a gente viu isso, a gente comparou assim na frente deles, né, grupo que trabalhou na quinta, grupo que trabalhou na sexta, uma pessoa da prefeitura pediu a palavra e falou assim, esse método é robusto. Porque um grupo não teve contato com o outro, cada um trabalhou num dia, e nós chegamos a propostas que são 80% praticamente iguais. Então, significa que esse método consegue capturar o pensamento predominante aqui. E mais, se a gente já acordou em 80%, por que esses 80% já não viram um plano para começar a atuar nessa vila amanhã, para eles não terem que esperar mais 10 anos para a gente entrar lá, enquanto esses 80% que já são um acordo começam a ser implantados, a gente negocia os 20% que a gente não teve acordo. Né? Porque consenso absoluto não existe. E aí, nesse momento, eles aprovaram o método. Só que precisava passar pela prova final, que era levar isso a uma comunidade. Porque no corpo técnico funcionou muito bem. Todo mundo trabalhou no computador, sem problema nenhum. Em um dia de workshop, a gente fez um plano para Maria Tereza. Coisa que eles gastavam quanto tempo? 2 anos, né? 2 anos. Tá certo que, se a gente for pegar o tempo que eles prepararam os mapas, nós vamos colocar mais 1 mês aí. Então, vamos dizer, em 1 mês e em 15 dias, a gente chegou a um plano com o corpo técnico. Aí a gente queria mensurar quanto é que seria isso com as pessoas do lugar, os moradores. Então, vamos lá. Aqui é só o feedback que a gente teve comparando, né, o projeto, o método anterior deles com o método novo. Né? Isso foi o feedback deles, em que eles consideraram tudo muito positivo. Só nos deram algum retorno, porque, na época, a plataforma Hub, que é a que a gente usa, ela era em inglês. Então, eles falaram assim, para trabalhar com o pessoal da ocupação, em inglês não dá. Então, o Urish Balal, que é o dono da plataforma, me pediu para traduzir para português os termos. Hoje ela está em português, quem os ouviu, né? Dá para trabalhar em português. Então, algumas adaptações assim a gente fez, a plataforma ficou melhor. Aí a gente tomou coragem para fazer um super estudo de caso com o pessoal de lá. Então, agora a gente vai na parte 2. Vamos lá. Bem, quem é Dandara, né? Quem é a ocupação Dandara? Dandara é a ocupação mais emblemática de Belo Horizonte, porque ela foi orquestrada e planejada por professores universitários da Universidade Católica, que chegaram lá e organizaram as pessoas para que elas fizessem uma ocupação o mais parecida possível com o que a legislação urbana aceitaria no futuro.
para não ter impedimentos futuros de regularização fundiária, pelo menos em termos da normativa de parcelamento do solo e de ocupação. Né? Outros impedimentos ainda existem, ela ainda está em litígio, porque o proprietário do terreno entrou com reintegração de posse, então ela ainda está em litígio, mas hoje já moram lá 3.000 pessoas. Então, embora esteja em litígio, eu acho que a chance deles saírem de lá é mínima. Tá? Vamos lá. Então, isso daqui, gente, há 10 anos atrás ela não existia. Tá? Há 10 anos atrás ela não existia, uma área enorme, pertencente a uma construtora lá de Belo Horizonte. Vamos lá. E aí, isso aqui foi um plano feito por um professor da universidade, em que ele trabalhou junto com a comunidade para fazer um desenho que seria aceito por eles e, ao mesmo tempo, seria possível depois fazer regularização fundiária. Em 2010, ela já começa a ser quase toda ocupada, né? 2017, o hoje. Ela já está estabelecida. Tá? A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma caminhada por 2 sábados, 2 caminhadas por 2 sábados com eles, que a gente percorria a vila com eles, eles nos relatavam os problemas, porque o primeiro passo do geodesign é definir as variáveis principais. O que eu vou mapear? Quais são as principais características desse lugar? Quais são os principais problemas e potencialidades? A gente fez uma caminhada com eles, em que eles foram relatando para a gente quais eram suas intenções, expectativas e necessidades. Ok? A partir disso, a gente começou a montar os mapas. Só que o problema principal que a gente enfrentou já começou a ser delineado na hora que a gente montou os mapas, que foi a área de ocupação, ela é abraçada por um curso d'água. Um dos cursos d'água que alimenta Pampulha. Se você pegar a faixa de domínio do curso d'água APP, existe aqui uma grande parcela da população que está em área que não seria regularizável. Quando eles fizeram o plano de ocupação, não existia ocupação nessa área. No plano inicial era para preservar. Só que aconteceu uma segunda leva de ocupação, que não foram os primeiros, que não foram os que passaram pelo acordo coletivo de fazer a coisa um pouco mais regularizada, né, entre aspas. Esse grupo aqui veio depois. Invadiu a APP. E isso aqui foi o grande obstáculo que a gente teve durante toda a negociação. Porque o pessoal da APP tinha que sair. Eles tinham que ser realocados, e a gente tinha que decidir coletivamente onde que seriam construídos as novas habitações para receber essas pessoas. E como a área não tinha tanto espaço assim, essas novas edificações que iriam receber as pessoas teriam que ser na forma de predinhos. E a negociação disso foi um pouco difícil. Vamos passar lá. Bem, primeira coisa que a gente fez é criar um WebGIS. Criar um WebGIS com todas as informações que a prefeitura tinha, para não chegar lá só com aqueles mapas vermelho, amarelo e verde, mas ter toda a memória das variáveis que foram utilizadas para se chegar àqueles mapas. Então, a gente criou um WebGIS, então aqui está toda a coleção de dados, né? Criamos um WebGIS, podemos ir. Aí, só que mostrando esse WebGIS, né? No WebGIS, a gente deixava claro para eles, desde o primeiro encontro, que isso aqui era uma área de APP. Né? Então, todas as informações foram passadas para ele desde o primeiro encontro. E, no WebGIS, além das informações básicas, já tinham os nossos mapas de julgamento. Né? Esse aqui eu não estou vendo qual que é ele, mas, sim, é o mapa de baixa... Não, qual é esse? Não estou vendo aqui. Mas ele já é um dos mapas de avaliação, em cima do qual a gente está dizendo que, se eles forem fazer uma proposta de uma temática, a área mais indicada para essa proposta é aqui no verde. Então, já é uma orientação sobre onde indicar propostas. Né? Então, vamos passando, isso aí é tudo do WebGIS. E outra coisa que a gente fez com eles também foi compartilhar a decisão sobre o impacto de um sistema sobre o outro. Então, por exemplo, se eu fizer uma área de proteção de risco à vida, o que era o risco à vida lá? Eles tinham problemas de quedas de árvores para cima das casas, uns coqueiros altos que tem ali, umas palmeiras, área de escorpião e área de deslizamento. Então, tudo isso foi no risco à vida. Se eu fizer uma proposta de correção do risco à vida sobre
atributos ambientais, sobre fragilidade sanitária, sobre baixa densidade, o que significa isso como impacto? Se é positivo, negativo? Então, isso aqui também foi compartilhado com eles para a gente decidir. Podemos ir. E gera uma matriz como essa aqui por trás do sistema. Então, isso foi compartilhada, a decisão com eles, usando... E esses aqui são os 10 sistemas que a gente utilizou lá. Riscos, no verde, as áreas mais importantes para se propor recuperação de áreas de risco, os valores ambientais, fragilidade sanitária, onde propor transporte, onde propor novas atividades econômicas, uso social e recreativo, alta densidade populacional, porque em alguns lugares eles teriam que decidir onde colocar os predinhos, onde a gente ia realocar as pessoas que estavam na PP, a baixa densidade, onde possibilitar e ampliar essa ocupação da baixa densidade, e os equipamentos públicos. Então, quando eles chegaram para a reunião, esses mapas de avaliação feitos pelos técnicos, a partir da escuta com eles, né, daquele trabalho de campo que a gente fez com eles, esses mapas já estavam prontos. Podemos ir. Outra coisa bem difícil, mas nesse estudo de caso eu me senti um pouco mais confortável, porque o grupo de economia da prefeitura entrou, foi calcular o preço desses sistemas por metro quadrado. Então, quanto custa o metro quadrado de transporte? Quanto custa o metro quadrado de saneamento? Quanto custa o metro quadrado de uma habitação de maior porte? Quanto custa o metro quadrado de uma habitação de menor porte? Então, isso tudo foi colocado no sistema, porque a gente tinha um orçamento. Então, ao final do projeto, a gente tinha que ver se esse orçamento foi estourado e se dava para executar aquele plano. E aí, a minha equipe entrou, através do Danilo, que é um doutorando que eu tenho, fazendo uma captura drone. E por que a gente fez a captura drone? Porque a gente ficou com muito receio do pessoal da vila, né, da ocupação, não conseguir trabalhar com os mapas, que são visão de topo. E eles precisavam conseguir associar o mapa, que é a visão de topo, à realidade onde eles viviam. Então, o Danilo fez uma captura drone e a gente fez um modelo 3D. Então, no dia do encontro, a gente levou esse link do modelo 3D e as pessoas navegavam pelo modelo 3D para fazer uma associação com a posição das questões nos mapas. Podemos ir. Bem, onde fazer esse encontro? A gente teve que identificar onde teria um conjunto de computadores, no mínimo 10. Pode ser o computador mais velho do mundo, mais simples do mundo. A única coisa que ele tem que ter é internet. Então, a gente identificou na escola pública onde eles estudavam, na beirada da ocupação, tinha uma escola pública, tinha um laboratório, pedimos autorização de uso, e a gente trabalhou lá aos sábados com eles. Então, foi nessa escola que a coisa aconteceu. Ok. Bem, mas aí o primeiro desafio. Pessoas, maioria analfabetas, que não tinham computador em casa, que não usavam e-mail, que não tinham internet. Dava para usar computadores com eles? Eu tinha acabado de fazer um estudo sobre a geração dos millennials, que são aqueles que já nasceram com o mouse na frente deles. Estudei profundamente as características deles, e aí depois eu estudei um pouquinho sobre a e-generation, que é a geração ainda mais nova que os millennials. A e-generation hoje está entre 14 e 16 anos. São os nativos digitais, plenamente digitais. E nesse estudo falava que mesmo que eles não usassem computador, eles já tinham um pensamento digital. Eu falei, será? Vamos testar? Aí o que eu fiz? Antes do trabalho com os adultos, eu pedi aos adultos que dessem autorização para o grupo de jovens fazer um workshop comigo. Então, eu recebi alunos entre 14 e 16 anos nessa mesma escola, e eu os treinei por 2 sábados. Esse aqui é o grupinho dos alunos, né, de 14 a 16 anos, eu estou treinando eles lá. Como é que foi o treinamento? Vamos lá. Primeira coisa, a gente entrou no modelo 3D do drone. Aí eu falei, naveguem aí, brinquem aí, eles ficaram loucos, mexendo com isso para cima e para baixo. Aí eu falei, agora localizem a casa de vocês. Plim, 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 tum. Foi assim, 2 segundos. Agora a avenida principal, aqui. A escola, aqui. Em 3 segundos eles estavam navegando nisso como se estivessem andando. Não precisei fazer nada. Tá? Aí eu falei, agora todo mundo gira um modelo assim, ó, e coloca a escola para cima. Ok? Ok. Isso é o sentido norte-sul. Todos os mapas que vocês vão ver a partir de agora estão nessa posição. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre o mapa, vocês vão pegar esse modelo, vão girar assim, vão tentar achar essas coisas que a gente está mostrando aqui. Pronto, se localizaram. Tá.
Eu ainda tive receio deles não conseguirem usar computador, levei os mapas impressos. E eu mensurei o tempo que eles iam largar o papel. Foram 10 minutos. Eles viram o papel, acharam bem interessante, só que na frente deles, vamos para o próximo slide, na frente deles tinha a mesma coisa no WebGIS. Na hora que eles viram que tinha a mesma coisa no WebGIS na frente, eles largaram o papel e foram para o computador direto. Nem precisei pedir para eles saírem do papel. A partir desse momento, eles estão totalmente digitais. Na hora que eu pedi para eles criarem a conta no Hub, gente, eu descobri que quase todos eles não tinham e-mail. Falei, não, né? São meninos que não têm celular com 4G, 3G, nenhum G, né? E aí eu tive que ensinar a criar e-mail, para criar a conta. Mas eu não tive nenhuma dificuldade, foi só ensinando, assim, ó, clique, 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 eles foram fazendo. Daí a pouco eu os treinei a usar o Hub, e em 2 sábados, 2 manhãs de sábado, eles estavam totalmente capacitados. Vamos lá. Então, aqueles trabalhando muito bonitinhos. A gente criou um projeto só para eles, chamava Dandara Jovens. A proposta deles, os diagramas que eles fizeram com as ideias do lugar, os grupos trabalhando, o acordo de 3 grupos, projeto final, eles defendendo, falando do próprio projeto, se sentindo super orgulhosos de estarem defendendo o próprio projeto. Chegamos a um acordo. E aí, a gente, então, faz o combinado de trabalhar com o grupo dos adultos. Aí a gente marca a reunião com os adultos, e em cada computador onde teria um grupo de adultos, teria um jovem. E ele seria o mouse. Então, os adultos falariam para ele o que eles querem, e eles seriam o mouse dos adultos. Eles se sentiram super orgulhosos, e os adultos se sentindo muito seguros, porque era uma pessoa do lugar que estava gerenciando o mouse, e não um técnico ou uma pessoa externa. Aí aqui a gente já está trabalhando, ó, vamos passar, Thaisa. Vocês estão vendo que tem sempre uma composição assim de adultos e um jovem. E é o jovem que está no mouse. Tá? Aí a gente entra no workshop da comunidade mesmo. Para esse workshop foram convidadas, o espaço do laboratório não era tão grande, né? Vocês viram que a gente trabalhou bem apertadinho. 36 pessoas representantes da comunidade, 8 pessoas representantes da sociedade. Aí, desses 8 representantes da sociedade, foram as brigadas populares, movimentos ligados à questão da habitação, a Universidade Católica, porque eles tiveram muito contato com eles no início da ocupação. 8 representantes assim, de grandes grupos da sociedade. E 8 técnicos municipais, um de transporte, o outro de saneamento e coleta de lixo, né, que é SLU, outro de segurança alimentar, outro de meio ambiente. Enfim, os grandes setores da prefeitura foram representados por 8 técnicos. Por quê? Quando eles estavam elaborando proposta sobre uma temática e tinham dúvida sobre a viabilidade daquela proposta, esse técnico era chamado para dar a palavra técnica. Por exemplo, eles propuseram uma área lá de recolhimento que se chama URPV, Unidade de Recolhimento de Pequenos Volumes, que é quando você recolhe assim, meu sofá está velho, onde que eu jogo? Não joga no Rio, não. Entrega na Unidade de Recolhimento de Pequenos Volumes. Vou fazer uma reforma na casa, vai sobrar tijolo, o que eu faço? Não joga, por favor, numa encosta. Entrega na Unidade de Recolhimento de Pequenos Volumes. E aí eles queriam propor uma unidade de recolhimento de pequenos volumes lá. Na hora que eles foram escolher o lugar, tinha uma pessoa da SLU, que conhece bem o projeto, aí esse técnico foi chamado, olha, dá para a gente propor aqui? Aí esse técnico explicou toda a dinâmica de como funcionava isso e indicou como é que seria o lugar mais adequado. Então, o corpo técnico estava lá não para interferir na proposta inicial, mas para dar suporte sobre a viabilidade da proposta solicitada por eles. E funcionou com muito equilíbrio e muito respeito. Ok? Aí, a gente fez um primeiro workshop com as primeiras propostas. Isso foi discutido em assembleia, porque lá a gente precisava ir com mais calma. Hoje a gente fez o workshop aqui em 6 horas. Mas lá a gente demorou, porque a gente fez a primeira rodada, parou, eles levaram os resultados da primeira rodada para os seus pares, porque eles eram só 36 representando 3.000. Né? Então, a gente fazia a primeira rodada, discutia, eles iam para casa, levavam, depois voltavam com as opiniões. E assim foi, né? Até a gente chegar à discussão final. Então, aqui vocês estão vendo o pessoal todo participando. Podemos ir? Podemos ir? Eu não sei o que você está fazendo aqui de novo. Tá?
Podemos ir, que são os diagramas feitos por eles, os 6 grupos que compuseram as propostas, a discussão acaloradíssima, vocês podem imaginar, né? Porque quando a coisa é real mesmo, a discussão pega fogo. Aí, agora, de 6, a gente passou para 3. E a proposta final. Essa proposta final, ela foi um quiprocó. Por quê? Eles se recusaram a votar, no primeiro momento, sobre alta densidade habitacional e sobre recuperação da PP. Eles falaram, esse sistema nós não vamos dar palpite. Então, dos 10 sistemas, 2 não saíram nenhum diagrama, nenhuma proposta. E nós tentando entender por quê que eles se recusavam a falar do tema. Não falavam. Aí, gente, isso foi em dezembro, a gente parou para Natal, parou para Ano Novo. Quando foi no meio de janeiro, chegou uma informação para mim, sigilosa. A pessoa não quis se identificar, mas me mandou uma mensagem. Nós não vamos discutir habitação de alta densidade nem a APP, mas se vocês chegarem com uma proposta, nós podemos acatar. Porque o grupo que mora na APP é o grupo das drogas. E aí nós não vamos contra eles. Então, o que aconteceu? O grupo inicial da ocupação, que foi trabalhado, que foi orquestrado, que foi um arranjo, que seguiram mais ou menos um plano que poderia ser aceito mais tarde na regularização urbana, esse grupo era o grupo da tradição, vamos dizer assim. Eles fizeram a coisa, entre aspas, mais certinha. Depois, o grupo que chegou depois e que ocupou a PP foi o grupo das drogas, e eles estavam mandando no grupo de dentro. Então, eles impediram que esses temas fossem discutidos no workshop. Mas chegou uma informação para mim que, se a gente propusesse, em algum momento eles iam votar positivamente, mas que eles não poderiam propor, que isso não poderia partir deles. Aí, a partir dessa informação, a gente foi conduzindo, né, deixando claro que quem estava coordenando o workshop era a Prefeitura Municipal. A Prefeitura, por princípio, não pode ir contra a lei. Então, ela, por princípio, não pode autorizar a regularização fundiária na APP. Então, por princípio, ela tinha que propor a remoção e a gente ia discutir ali os lugares mais adequados para a construção dos prédios que iriam receber aquelas pessoas. Aí, as coisas, em fevereiro a gente fechou o plano. Então, aqui vocês estão vendo o plano ser apresentado em Assembleia Geral. Aqui só assim como é que a gente discutiu os problemas, né? Ok. E a gente chega, então, a acordo final em fevereiro. Aqui só mostrando os slides assim, do processo mesmo, de como que a coisa acontece. Ótimo. Isso. Então, gente, esse foi o primeiro estudo de caso em que vocês viram o geodesign como um compartilhamento de uma decisão extremamente difícil e num tempo recorde da ocupação mais emblemática de Belo Horizonte, né? E a gente consegue chegar a um acordo que hoje ele já tem um plano de desenvolvimento. Bem, em paralelo a isso, eu tenho um outro estudo que é engraçado, que eu vou de um extremo ao outro, né? Porque isso daí eu estou trabalhando com áreas que não passam por regularização, por áreas que não seguem planos diretores, por projetos que não passam por aprovação, mas eu vejo com a mesma preocupação a outra ponta do planejamento urbano, que é a ponta que passa por aprovação de projetos na cidade formal. Que eu acho que hoje ela me apresenta tantas dificuldades quanto a que não passa pela aprovação de projetos na prefeitura. Tá? E aí nós vamos falar, então, de modelagem paramétrica. Bem, vamos lá. Isso é bom, gente? Isso é ótimo. Não é? Você olha para isso e acha bom? Eu fico encantada. Alguém pediu para essas pessoas construírem com essa harmonia? Foi uma lei? Não. Foi cultura. E como é que funciona a cultura? Eu chego para me instalar, eu me sinto parte de uma sociedade, eu olho para o lado, eu vejo um vizinho, vejo o modo como ele faz, eu me sinto como ele, eu faço como ele. Isso é cultura. Então, não teve lei nenhuma que projetou isso daí. Mas teve cultura. Teve compromisso social. Tá? Tem dinheiro? Tem não, é simples. Mas tem beleza na simplicidade. Tá? Vamos ver mais uma? Isso. É lindinho, né? Requalificado. Mas teve alguma normativa?
teve cultura, teve compromisso social, teve senso de pertencimento a um território, teve respeito coletivo, que é uma coisa que hoje está explodida. Hoje a gente atua no meu direito de fazer o máximo do que eu quero dentro do meu lote. E a gente pensa muito como direito individual, muito eu, e muito pouco para olhar para o território e para perceber como que as pessoas constroem no nosso entorno. A gente perdeu a linguagem coletiva e a gente está na linguagem individual. Então, a gente está vivendo um momento de ruptura da cultura. Tá? Ninguém pediu para essas pessoas trabalharem harmoniosamente desse jeito. Elas escolheram como senso de pertencimento a um território. Em Ouro Preto, por exemplo, eu quis muito tirar uma foto em Ouro Preto na hora que eu montei esse slide, mas não deu tempo. E olha que Ouro Preto é ali, ó. Eu estava lá, um pouquinho antes de eu viajar. Mas não deu tempo, eu peguei do Google. Mas um dia que vocês forem lá, vocês vão ver. Peguei só uma das fachadas lá, uma das ruas que eu gosto muito, que essa aqui é a Igreja do Pilar. E se a gente tivesse conseguindo ver melhorzinho, vocês iam ver um sobrado, uma casa em fita de um pavimento, sobrado de outra época, um sobrado da República. Então, eu estou vendo aí da arquitetura colonial à República, cada uma numa linguagem, mas eu tenho uma ordem na desordem. Porque eu não sinto que houve ruptura, eu sinto uma harmonia, mesmo que elas sejam diferentes. Eu tenho ali diferentes classes sociais. Nessa época, os sobrados eram dos ricos, as casas pequenas em fita eram dos pobres, um do lado do outro. Então, eu vou ter a arquitetura portuguesa colonial inicial, junto com a arquitetura da República. Todo mundo aí, feliz da Silva. Qual era a única normativa que tinha até então? Nas cidades iniciais da colônia, né, a única orientação é que as casas não tivessem afastamento frontal e fossem coladas, sem afastamento lateral também. Por dois sentidos. Primeiro, o sentido de proteção. Se acontecesse uma invasão, não dava para escapar, porque as casas eram coladinhas. Então, o sentido de proteção. E o segundo é que tinha um pensamento de que as doenças vinham pelos ares. Então, está escrito para evitar os miasmas pestíferos que vinham do ar. Então, as janelas eram abertas só para frente, não tinha muita abertura de janela nas alcovas, que eram os quartos. A ventilação acontecia pelas bandeiras das portas, então elas vinham pelas madeiras do piso, né? Circulavam e saíam pelas bandeiras das portas, mas você não tem quase janelas nas alcovas, que eram os quartos. Então, era a única orientação, mais nada. E o que acontecia nas cidades onde a topografia era mais difícil, eram lotes muito estreitos, porque a fachada valia muito, e compridos, para vencer a dificuldade topográfica. Então, se eu pedir hoje para vocês pararem lá em Ouro Preto e olharem assim, descreva a paisagem. Existe um equilíbrio muito harmonioso entre massa edificada e volume de vegetação. Se hoje eu pegar esses grandes lotes compridíssimos e reparcelar e falar que dá para ocupar o fundo de lote, que é enorme, eu destruo Ouro Preto. Tá? Então, em cada lugar, você tem que chegar e falar assim, o que é o gênius loci do lugar? Como é que eu descrevo a essência desse lugar? Porque, dependendo do parâmetro urbanístico que eu autorizar, eu destruo a paisagem. Então, em Ouro Preto, a gente precisa manter essa tipologia de lotes compridos e desocupados. Vamos lá. Bem, a primeira intenção de parametrizar no Brasil, vamos começar um pouquinho conceituando o que é um parâmetro. Eu tenho uma variável e tenho parâmetros. Uma variável pode ser, por exemplo, uma taxa de cobertura vegetal. Isso é uma variável. O que é o parâmetro? O valor que eu vou dar para essa taxa. Tá? Então, a variável é um objeto, um índice, um elemento que eu quero controlar. E o parâmetro é a mudança de valores nesse elemento. Então, quando eu falo parametrizar, é pegar uma variável e identificar o impacto da mudança de parâmetros nela. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A primeira intenção de realmente parametrizar a paisagem brasileira, colocar referências, colocar parâmetros urbanísticos, vem no período da República, que é na época positivista. Os primeiros desenhos positivistas são no Rio de Janeiro, na Escola Positivista, né, que seguiu o Comte. E aí a gente tem lá o Plano Agache. Salvo engano, Agache fez plano de Curitiba também. Né?
Então, o Plano Agache do Rio de Janeiro é o primeiro a tentar parametrizar a paisagem quando ele pega as ruas, o início da edificação. Então, aqui eu tenho uma rua, né? Eu meço uma altura, que seria o primeiro pavimento do lado seguinte da rua, traço um ângulo de 50 graus e peço para seguirem esse gabarito. Com que intenção que a Agache fez isso? Evitar que a cidade fosse sombreada pelas torres colocadas de um lado e do outro. Infelizmente, depois esse plano acabou e a gente vê hoje Copacabana e Ipanema e várias partes do Rio completamente sombreadas. Mas no plano Agache existia essa parametrização para se evitar o fechamento da incidência solar. Belo Horizonte também foi projetada por um positivista, que foi Arão Reis, e também teve essa intenção no início de parametrizar a paisagem. Só que nessa época da República, a intenção da parametrização não era nem pensando em qualidade ambiental, igual a gente pensa hoje, não. Era no sentido de embelezamento das cidades. Mas já foi um princípio. Podemos ir. Aqui, Belo Horizonte, ainda da época positivista. Tá? Em Belo Horizonte, quais são os parâmetros que eles implantaram? Isso, né, do controle das alturas das edificações, segundo o impacto sobre a edificação em frente, no lado seguinte da rua, para uma não sombrear a outra, então esse parâmetro aconteceu lá. Mas hoje houve também uma coisa bem da nossa cultura, e que foi interessante, que é o pedido para conformação de esquinas. Mineiro adora uma esquina. Sabe? A gente gosta de encontrar na esquina, contar casos, fazer política. A gente adora. Então, foi pedido para os mineiros de Belo Horizonte conformarem as esquinas. Então, nós temos vários prédios em que fazem o desenho das esquinas. E o desenho de Arão Reis para a cidade é uma malha regular, sobreposta, louca. Quem for a Belo Horizonte vai ver que é extremamente difícil fazer mapa mental lá. Porque você tem um XY assim, depois um outro assim. Ó, 2 malhas sobrepostas. E forma lugares com entroncamento de 8 vias. Então, aqui vocês estão vendo também, né, essa cidade do inicinho, lá do Arão Reis, conformando as esquinas. E o primeiro grande movimento assim, de tentar parametrizar o planejamento urbano no mundo, né, mais oficialmente, foi a Carta de Atenas de Le Corbusier. É a primeira que começa a falar da importância da insolação, dos afastamentos, da taxa de ocupação e por aí vai, no modernismo. Tá? Só que o modernismo ele trouxe uma questão para a gente. Ele se baseou na setorização estanque das atividades. Então, a gente tinha o habitar, trabalhar, recrear, circular. O plano diretor de Belo Horizonte, até 1995, ele era todo baseado ainda no pensamento modernista. Então, o que isso significava? A gente tinha zona comercial, zona residencial, zona industrial. Na zona residencial, a gente tinha zona residencial 1, 2 e 3. Para cada zona residencial, a gente tinha modelos de assentamento. Então, existia setorização estanque das atividades. A partir do plano diretor de 96, a gente já começa a ter um pensamento pós-moderno, que é de mescla de usos. Então, a gente não fala mais de lei de uso e ocupação do solo, porque o uso é misto hoje. A gente se preocupa mais com a ocupação, que são os parâmetros de ocupação. Então, se vocês pegarem o nosso plano hoje, ele é assim, zona de adensamento preferencial, zona de adensamento restrito, zona adensada. Então, são palavras relacionadas à capacidade de ocupação do solo. Né? Até então, tudo bem, deixamos de ter setorização de atividades, passamos a ter mescla de uso, a cidade fica mais dinâmica. Mas, com que critérios, ainda deixa lá um pouquinho, Thaís, com que critérios que foi definida uma zona de adensamento preferencial? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça, gente? Zona de adensamento preferencial. Essa zona é ótima para adensar. O que é natural da gente pensar? E até eu, se eu fosse responsável por esse plano diretor 96, talvez eu pensasse assim. Infraestrutura, não é? A gente pensa, onde tem maior serviço de transporte, serviços de uso coletivo, mais escolas, mais redes, naturalmente é uma zona mais adensável, porque eu vou distribuir a infraestrutura existente para essas pessoas. Ok. Só que qual era a melhor parte de Belo Horizonte? A área projetada pelo Arão Reis há 100 anos atrás, que são ruas de 20 metros, as locais, 20 metros, e as avenidas de 50 metros. Belo Horizonte era chamada Cidade Jardim
Porque ela foi desenhada no modelo de Barão Haussmann de cidade-jardim. Ela já foi cidade-jardim. Então, eles pegaram essa zona que era a Gênios-Lossi de Belo Horizonte, onde tinha a imagem que a gente tem mentalmente do que é Belo Horizonte, e colocaram como zona de adensamento preferencial. Vocês podem imaginar o que aconteceu? Belo Horizonte não existe mais. Hoje é outra cidade, com uma verticalização nessa região inacreditável. A escola de arquitetura está nessa região, e todas as vezes que eu ando perto da escola de arquitetura e olho para cima e falo, como que esse prédio veio parar aqui? Não tem como. Não tem como esse prédio estar nessa altura aqui. Aí você vai na legislação, por mais que seja zona de adensamento preferencial, que você calcula a coeficiente, você fala, meu Deus, mas não tem jeito. Está muito a mais. E aí? Vem quem? Outorga onerosa do direito de construir. Ou TDC, transferência do direito de construir. Vamos falar um pouquinho de como é que isso chegou no Brasil. Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, gente, ele cumpriu um papel importante para o Brasil. Por quê? Ele tem como princípio resgatar para os cofres públicos a mais-valia imobiliária que antes ia para o empresário. Porque um lote, quando eu tenho uma área, por exemplo, de 600 metros quadrados de um lote, se eu executo uma construção de 600 metros quadrados em cima dele, ele já se pagou. Se eu construo mais do que 600 metros, eu já estou na mais-valia imobiliária. E antes, essa mais-valia imobiliária ia só para o grupo empresarial. E como que um lote passa a ser atrativo para, ao invés de eu construir uma edificação de 2 pavimentos de 600 metros, eu construí 3.600 metros, eu construí 6.000 metros? Quando que ele passa a ser atrativo? Quando eu tenho boa infraestrutura. Quem é que colocou a infraestrutura? Foi o empresário, foi o poder público. Então, é justo, como colocado pelo Estatuto da Cidade, que o poder público receba essa mais-valia imobiliária através da outorga. Até aí, tudo bem. A gente entende também uma colocação do Estatuto da Cidade quando ele fala que a propriedade ela é privada, mas ela deve cumprir o seu interesse social. Então, é por isso que a gente acata um plano diretor. Então, é por isso que, quando muda um zoneamento em cima do meu lote, eu tenho que acatar, eu devo acatar, porque o interesse é coletivo. Então, aquele zoneamento foi, em tese, pensado coletivamente como o interesse da sociedade. Então, a minha propriedade ela serve ao interesse social. Até aí, tudo certíssimo. Só que, quando o Estatuto da Cidade institui esses 2 instrumentos, que é a transferência do direito de construir, eu estou falando 2, mas tem 3, tá? Transferência do direito de construir, outorga onerosa do direito de construir e operações urbanas consociadas, que também dão um direito adicional de coeficiente nas negociações, quando ele institui esses 3 instrumentos, sem falar o como que eu vou decidir onde pôr a outorga, isso nos cria um problema. Porque se a prefeitura não trabalha muito bem definindo onde essa outorga vai ser autorizada, ele destrói a cidade. Que é o que está acontecendo em muitas cidades pertinho de vocês. Aqui tem Balneário Camboriú, né? Que é uma coisa assustadora, aquilo ali, o que está acontecendo. E aí nós vamos pegar Fortaleza, onde eu estou orientando uma menina que trabalha na prefeitura, a gente está fazendo modelagem paramétrica do futuro de Fortaleza, dá vontade de chorar todo dia, porque eles têm uma lei louca lá, que se o lote tem mais do que 1.200 metros quadrados, cai numa lei especial que tem direito de construir acima de 40 andares. Então, o que eles estão fazendo hoje? Incorporando lotes para chegar a 1.200. Chegou em 1.200, sobe uma torre de mais de 40 andares. Fortaleza está tendo a paisagem completamente destruída. Recife, Praia de Boa Viagem, já está toda sombreada. Fica mais fácil a gente ver esse impacto nas cidades litorâneas, porque a sombra vai para cima do mar. Mas a nossa cidade, que não é litorânea, já está com a paisagem que eu não reconheço mais como Belo Horizonte. Já não tem Belo Horizonte nenhum mais. Porque a outorga está sendo autorizada sem um critério de paisagem. Está sendo autorizada pensando só no critério da infraestrutura, que é apenas um dos critérios. Tá? Gênios-Lossi, história, patrimônio, paisagem, isso é tido como um extra. E eu não acho que isso é extra. Isso é cultura. Cultura não é extra. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, aí nós estamos vendo aqui alguns. Né? Isso aqui é Belo Horizonte.
Tá? Isso aqui é o contato entre Belo Horizonte e Nova Lima. São imagens assim apavorantes. Vamos lá seguir. Isso daqui é em Recife. Em Recife está tão impactante isso do processo de verticalização, que antes era só na orla onde valia mais. Não faz muito tempo eu fui lá, eu estava no alto de uma torre olhando a cidade. A nova referência de edificação em Recife é uma grande torre. Então, nem existe mais a discussão se eu vou construir um prédio de 3 andares, um prédio de 5, uma casa. Não existe a discussão, já é uma torre. Em qualquer bairro. Essa já é a nova referência. Tá? Vamos seguir. Aqui, ó. Fortaleza, Balneário Camboriú, São Paulo, Recife. Isso daqui, o pessoal sabe que eu trabalho com isso. Agora, no Face, toda vez que aparece foto, eles mandam para mim, sabe? Então, aqui, ó, Praia da Boa Viagem. A sombra está lá no meio do mar. Aqui, Vila Velha. E lá para eles fica mais feio porque é beirada de mar. Mas para mim, isso é um prédio sobre o outro, sobre o outro, sobre o outro, lá em Belo Horizonte. Vamos seguir. Já em João Pessoa, eles estão fazendo uma coisa interessante. Porque eles fazem um escalonamento que eles vão subindo os prédios à medida que se afasta do mar. Então, eles têm um certo controle de capacidade de carga volumétrica. Então, estão com uma tentativa disso. Podemos ir. Aqui saiu, isso aqui é para vocês aqui, tá? De Santa Catarina. Saiu uma publicação falando que esse Millennium Palace é de vocês aqui de Santa Catarina, né? É um dos maiores prédios aqui da América do Sul, comparando a necessidade de Balneário Camboriú com o Chile, com o México, com a Colômbia, com a Argentina, com o Peru e com o Equador. Tipo assim, como se tivesse tanta gente lá para morar nesse negócio que justificasse fazer um prédio de 177 metros. Tá? Podemos ir. Como é que esses parâmetros funcionam, gente? Para quem não é aí muito do setor de edificações de projetos. O primeiro parâmetro que a gente usa é a taxa de ocupação, que é o prédio visto de cima, a sombra dele, ou a área que ele ocupa no lote. Tá? O que isso garante para nós? Vamos pensar. Se eu controlar uma taxa de ocupação, o que eu estou ganhando com isso? Quando eu peço para o prédio encolher em relação ao lote, o que eu ganho? Circulação do ar, permeabilidade, conforto ambiental. Por aí. Tá? Daqui a pouco nós vamos voltar nele. Afastamentos. O que eu ganho quando eu faço um afastamento? Porque eu posso grudar esse prédio de um lado e sobrar do outro. O que eu ganho com afastamento? A possibilidade de abertura de janelas, né? Porque se eu grudo em umas laterais eu não abro, então um pouquinho mais de qualidade do projeto, um pouquinho de qualidade de microclima ali, por causa de circulação de ar, por aí vai. Vamos seguir. Coeficiente de aproveitamento. É o quanto eu posso subir em número de andares. Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um lote de 600 metros quadrados, o meu coeficiente é 3, eu vou multiplicar 600 por 3, vai dar 1.800 metros quadrados. Se eu estou trabalhando com taxa de ocupação de 50%, então eu vou construir por andar 300 metros. Se eu tinha 1.800, eu posso subir 6 andares, certo? Somando tudo. Se eu não quiser ocupar 50%, mas ocupar 100 metros quadrados de projeção, quantos andares eu subo? 1.800 dividido por 100, 18. Tá? Então, essa é a lógica. Vamos seguir. Taxa de permeabilidade. É o quanto eu vou deixar sem ser impermeabilizado, com que função? Capturar a drenagem natural das águas pluviais. São Paulo está com uma taxa agora que chama cota ambiental, em que eles fazem uma computação de valores, tipo assim, se você fizer uma parede verde, você ganha 1 ponto. Se você fizer uma caixa de recolhimento de água de chuva, você ganha 1 ponto. Você vai somando esses pontinhos até chegar nessa cota habitacional. Eu penso que essa cota deveria ser chamada assim, cota habitacional emergencial, porque ela não deve substituir o ambiental verdadeiramente, que é a cobertura vegetal. Ela é emergencial para quando a situação já não tem mais solução. Aí você tem que fazer medidas paliativas.
né? Outro índice também que a gente costuma utilizar é a cota de terreno por unidade habitacional. Isso tem como função controlar a densidade populacional. Significa assim, se eu tenho um lote de 600 metros quadrados e a minha cota por unidade habitacional é 30, quantas unidades eu posso pôr no meu lote? 600 dividido por 30, 20. Então, eu posso ter 20 domicílios. Mas se a minha cota for 100, então você pode ter 6 domicílios. Então, essa cota ela tem como objetivo controlar a densidade de pessoas circulando por uma área em função da capacidade de carga daquela área. Vamos seguir. Só que como que isso é apresentado para as pessoas, gente? Numa reunião de plano diretor? Desse jeito. Tá? Aí eu vou contar rapidamente um caso, pessoal. Meu cunhado chegou para mim, ligou para mim e falou assim, Ana Clara, vem aqui, porque estão construindo um navio na frente da minha casa. Lá fui eu. E estavam construindo um navio mesmo, enorme. Era uma casa enorme. Aí eu tive a oportunidade de perguntar para ele assim, olha, se você fosse numa reunião do plano diretor e falassem para você que a taxa de ocupação que vai ser aprovada é de 50%, tá bom ou tá ruim? Aí metade do lote vai deixar metade sem ocupar? Tá bom. Então tá. Então você aprovaria, né? 50%. Aprovaria. E o coeficiente 1? O que é esse coeficiente? Ó, soma todos os andares, a construção total vai ser a área do lote. Aí eu acho que eu aprovo. Então tá. Isso que está na sua frente foi aprovado no plano diretor. Taxa de ocupação de 50%, coeficiente 1. Só que o que aconteceu? A pessoa comprou 2 lotes, cada um de 1.200 metros quadrados. A pessoa tem 2.400 metros quadrados. A pessoa ocupou 50%, 1.200. No segundo andar, mais 1.200. Construiu um navio na frente dele. Uma coisa gigantesca. Então, quando isso é apresentado para a gente numa tabela, você vê os números de modo absoluto e não de modo relativo. Eu já fiz vários testes, inclusive com arquitetos que aprovam projetos, mostrando para eles assim, essa tabela e essa paisagem. Me fala o que fez o que aqui. Ninguém consegue. Tá? E num plano diretor isso é aprovado desse jeito, gente, em tabelas. Ninguém mostra para as pessoas como que isso vai ficar. Vamos lá, Thaís. Ou tabelas, ou mapas com zoneamentos, não é? É assim que a coisa acontece, ó. A gente vai lá e aprova. Vamos lá. Essa paisagem é essa tabela. Essa tabela é essa paisagem. Nós temos controle do futuro da nossa paisagem? De fato? A sociedade vota quando ela vota num plano diretor? Não, porque ela não sabe o que ela está fazendo. A gente não tem um código compartilhado no qual a gente está mostrando para as pessoas como que isso vai ser. E aí, com essa inquietude, a gente começou a procurar softwares que pudessem nos sustentar. A nossa primeira iniciativa foi trabalhar com o City Engine, que é um software da Esri, que é baseado em modelagem paramétrica. Como é que a gente faz isso? A gente põe toda a regra urbana de afastamento, taxa, coeficiente, e joga isso lá. Tem que construir um script, isso é programação. Sofremos horrores, porque ele tem uma linguagem própria que chama CGA, você tem que entrar na linguagem dele, pensar como ele, até quebrar os obstáculos do aprendizado. Então, hoje a gente modelou o que a gente chama de regra geral, e depois a gente vai nas regras específicas de cada município quando precisa. Por exemplo, Fortaleza, esse negócio de vez em quando morre. Em Fortaleza, tem regras específicas, a gente vai lá e modela, cria os scripts de como construir aquela paisagem, e a coisa funciona assim, gente. Aqui, ó, é a construção da regra, e aqui a gente tem scroll bars. Então, eu estou aqui mudando um coeficiente, e ele está aumentando o volume naquele lote. Eu estou mudando o afastamento, ele está aqui aumentando o afastamento, mudando o volume edificado naquele lote. Isso é dinâmico. Eu mudo no scroll bar qualquer parâmetro, por isso que se chama modelagem paramétrica, porque é dinâmico. No scroll bar eu mudo taxa de ocupação, ele muda o resultado. No scroll bar eu mudo o coeficiente, ele muda o resultado. No scroll bar eu mudo afastamento, ele muda o resultado. E vai me mostrando a paisagem edificada ou o envelope máximo autorizado para aquilo. Vamos lá, Thaís. Bem,
primeiro estudo de caso que a gente fez foi Recife. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um filminho para vocês sobre Recife. O que a gente fez? A gente pegou a Praia de Boa Viagem e pegamos a paisagem existente hoje em Recife. Então, vocês estão vendo aqui a paisagem existente, que a gente modelou um pedacinho no City Engine, só estudando mesmo a partir da projeção das edificações às alturas. Isso aqui é uma vista do Google. Notem bem que a gente não chega ao detalhe da textura muito, não é? A gente quer os volumes máximos, porque a gente tem interesse em trabalhar o envelope, a resposta volumétrica. Então, isso é o Recife existente. Vamos lá. Então, aqui, ó, Recife existente lá no City Engine. Só que na hora que eu pego o plano diretor de Recife e coloco taxa de ocupação máxima, coeficiente de afastamentos, o que o plano previu foi isso. Está esquisito? Vamos para o próximo slide. Olha só. Em vermelho, o autorizado no plano diretor. Em branco, o executado. Onde que está a esquisitice? O que acontece? A gente sempre simula o parâmetro máximo. Então, o que a gente fez? Taxa de ocupação, a gente foi lá e simulou no máximo. Plá. Então, ele ocupa o lote. Aí, depois, a partir dessa taxa, vê o quanto o coeficiente de aproveitamento permite subir. Só que, vamos seguir? Na modelagem paramétrica, eu começo a mexer com parâmetros. Aí, eu comecei a mexer com a taxa de ocupação. Aqui ela está 0,17. Ela máxima é 50, né? 0,5. 0,50. Aqui ela está 0,17. Começou a ficar um pouquinho mais parecido. Vamos continuar? 0,075. Então, aqui ela está muito semelhante. O que a gente acaba de descobrir com isso? Que eles não ocupam 50% de taxa. Eles colocam uma taxa que chega a ser menor do que 10%. Então, taxa de ocupação hoje não regulamenta nada, tá? E quem manda? Coeficiente de aproveitamento. Então, o grande vilão da paisagem brasileira hoje é o coeficiente. Principalmente se você não tem controle de altura máxima, e Recife não tem. Se a gente regulamentasse a altura máxima, ia chegar a um ponto em que o coeficiente não seria totalmente executado se eu não aumentar a taxa de ocupação. Certo? Se eu falasse altura máxima 10 andares. Aí o que ia acontecer com esse volume que não subiu? Ele ia descer e a taxa de ocupação seria um pouquinho maior. Então, a resposta é que hoje no Brasil a gente tem afastamento, a gente tem taxa, a gente tem coeficiente de aproveitamento, a gente tem o quiprocó. Mas o parâmetro que está definindo o futuro da paisagem brasileira é o coeficiente de aproveitamento. E é nesse parâmetro que a outorga onerosa entra. Porque, além do que está autorizado aqui, ó, que eu tenho um coeficiente básico, eu posso acrescentar coeficiente se eu comprar. Então, tem muitos lugares que eu chego na frente do prédio, calculo o coeficiente, calculo a taxa, falo, não fecha, esse prédio não podia estar aqui desse tamanho. Aí a gente descobre que teve a outorga. Por isso que ele ficou daquela dimensão ali. Tá? Isto. Esse é o último slide, tá? Como é que a gente trabalha? Existe uma lei internacional de como que a gente deve modelar e fazer o cadastro tridimensional. Tá? A lei do cadastro tridimensional ainda vai chegar no Brasil, ela está sendo discutida. O pessoal de Santa Catarina está participando muito disso, o professor Chico participa dessa discussão. A principal referência no mundo é o professor Osteron, que é da Holanda, né? Mas tem um grupo discutindo isso. E já existem normativas sobre como fazer o cadastro tridimensional, que são os tais do LOD, né? LOD 0, LOD 1, LOD 2, LOD 3, LOD 4. Observem bem que o LOD 0 ele ainda não é tridimensional. Existe o LOD 1, que ele é só volumétrico, e são só os envelopes máximos. O LOD 2 já entra com volumes mais complexos. O LOD 3 ele entra com textura. O LOD 4 ele chega ao interior das edificações. Então, existem países em que o cadastro já chega no LOD 4. Você entra dentro das casas. Nós, no Brasil, estamos no LOD, querendo, né? LOD 0. Nosso trabalho, a gente definiu que sempre vai ficar no LOD 1, nós.
Porque a nossa função não é representar a cidade realisticamente. Eu nem quero. Porque eu quero representar a cidade só como volumes e envelopes máximos, porque eu não posso afirmar como vai ser o futuro da solução arquitetônica daquele edifício. E já aconteceu um caso muito negativo lá em BH, que foi quando eles quiseram tirar os camelôs do centro da cidade. E um colega nosso, que fazia uma modelagem tridimensional muito bem feita, fez uma simulação de como que seria o novo edifício para eles, o camelódromo. E aí fez super lindo. Então, mostrou lá como é que seria o camelódromo, cada um com o seu nicho, cada um com sua lojinha. Eles ficaram todos felizes, porque eles iam ter um mega shopping super chique para poder trabalhar. Só que, quem é que ia construir as unidades individuais? Eles iam receber um espaço. Quem iria construir seriam eles mesmos, com a condição financeira que eles tivessem. Então, você não pode simular uma qualidade arquitetônica de uma coisa que ainda vai ser executada. Então, eu não gosto de simular o futuro de uma cidade realístico, com textura, porque eu posso condicionar um julgamento da pessoa falar assim, nossa, minha cidade vai ser linda, eu vou aprovar. Mas eu não posso afirmar que vai ter qualidade arquitetônica. O máximo que eu posso afirmar é como que vai ser o volume futuro dessa cidade. Então, eu defini que eu e o meu grupo nunca vamos fazer modelagem realística. Nós podemos fazer o realístico do existente, mas a simulação de paisagens futuras, nós sempre vamos parar no LOD 1. É a nossa opção. Tá? Embora o City Engine Software ele dê muito bem para a gente fazer até aqui, mas nós não vamos fazer. Vamos lá, Thaís. Então, aqui só mostrando novamente, né, como é que funciona. A gente consegue colocar todas as variáveis e elas são em cartografia dinâmica. O que significa cartografia dinâmica? Eu mudo o parâmetro aqui, ele automaticamente me dá o resultado aqui em tempo real. E aqui eu estou brincando um pouquinho de mudar parâmetros e ver a paisagem se alterar. Tá? E isso tem que ser feito na frente das pessoas na aprovação de um plano diretor. Não apresentar uma tabela com números, mas simular a paisagem futura para eles verem até que ponto eles querem que aquilo ali chegue. Podemos ir. Tá? E aí, nesse momento, gente, vocês veem que a gente está incorporando BIM, tá? A gente está incorporando visualização, a gente está incorporando GIS, análise geográfica, sistema de informações geográficas, para fazer no geodesign as estratégias de futuro. Então, como que a gente trabalha? No workshop de geodesign, a gente orquestra e faz a cocriação de planos do que e onde. Logo depois que acaba o processo de geodesign, a gente faz uma reunião de modelagem paramétrica e a gente simula na frente das pessoas o quanto. É uma área de crescimento habitacional? Com que parâmetro urbanístico? Vamos aprovar esse parâmetro juntos? Vamos visualizar? Vamos simular? Porque eu afirmo para vocês que não aconteceu ainda no Brasil uma simulação do que seria uma cidade se 100% do plano diretor fosse executado. E eles estão sendo aprovados sem essa simulação. Quando eu falei isso pela primeira vez lá junto à prefeitura, eles falaram assim, mas você está falando de uma coisa que nunca vai acontecer, que é 100% do plano diretor ser executado. Aí eu falei assim, agora nós estamos falando de dois conceitos aqui, o provável e o possível. Né? A probabilidade e a possibilidade. Só que a lei, ela não pode trabalhar com a probabilidade. Na hora que ela autoriza, ela tem que trabalhar com o fato de que ela está autorizando que o provável vá acontecer. Então, essa discussão do provável e possível, ela é completamente inaceitável. Quando eu autorizo um volume, eu tenho que partir do pressuposto que ele vai ser executado. Senão, eu não vou autorizá-lo. Tá? E aqui, gente, eu encerro com esse último slide, em que é a nossa lógica de trabalho. Tá? Talvez esse seja o slide mais importante que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. O que é o geodesign? A cocriação de futuros alternativos. A decisão coletiva de futuros alternativos. O que é uma cocriação? Compartilhar decisões. Mas como é que eu compartilho? Só se eu tiver uma linguagem comum. Uma tabela com números para provar parâmetros não é uma linguagem que todo mundo entende. Tá? Então, eu tenho que ter uma linguagem comum. O que é uma linguagem comum? Tem que achar protocolos. Se eu estivesse dando palestra em japonês aqui, vocês já estavam lá no Facebook há muito tempo. Então, a gente tem que achar o quê? Um protocolo, uma linguagem comum. O que é um protocolo? Protocolo é uma coisa que é válida para a interface entre pessoas
mas também entre máquinas. Tá? Entre pessoas, eu tenho que fazer um esforço de favorecer que as pessoas passem da realidade que eu estou vendo para o mapa mental, como que eu interpreto essa realidade, para a representação dessa realidade. Lembram de Dandara? Que eu fiquei com medo das pessoas não saberem usar computador? O que a gente fez? Modelo 3D no drone. Localizamos as pessoas no drone. Entendeu? Entendeu. Agora meu mapa está assim. Aí elas fizeram a ponte. O Dandara que eu conheço. O Dandara que você está me apresentando. O Dandara que está nos seus mapas. Agora eu posso conversar com você. Porque a gente tem uma linguagem em comum. A gente criou um protocolo de compreensão. Tá? Então, isso é um protocolo entre pessoas. E entre máquinas? Interoperabilidade. Interoperabilidade. As coisas têm que se comunicar, assim, eu passar de um software para o outro, suave, 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 suave. Eu sou usuário de QuantumGIS, sou usuário do ArcGIS, sou usuário do CityEngine, eu sou usuário de Grasshopper, mas as coisas têm que ter interoperabilidade entre elas. Eu até início desse ano, eu era 100% usuária de CityEngine no que dizia respeito à modelagem paramétrica. Até que um colega meu me apresentou Grasshopper, eu estou conseguindo fazer as mesmas coisas que eu fazia no CityEngine no Grasshopper. Então, hoje, não é um caminho só. Tá? Existe mais de um caminho, a gente está conseguindo avançar bastante. E no que a gente avança em Grasshopper, a gente tem uma comunidade científica maior para poder conversar. Isso hoje, para mim, é um valor. Eu não ficar num software que tem 2 gatos pingados. Mas eu ficar num software que eu jogo uma pergunta na rede, 10 minutos depois alguém me dá uma ideia. A gente vai construindo coletivamente as ideias. Isso hoje é um valor de interoperabilidade também no mundo digital. Né? Aí a gente acaba.